Eu sou Isabela Moura, e esta história começa não em um escritório frio de arquitetura, mas no salão de festas envidraçado de um dos endereços mais caros do Morumbi, em São Paulo. Era a festa de 60 anos do meu pai, Dr. Otávio Moura, o patriarca e CEO da construtora Moura. Uma dinastia de concreto e ambição que moldou o skyline da cidade por 3 décadas. Eu estava ali, em um vestido de seda preto que mal se destacava no meio daquele mar de ostentação. Meus 30 anos eram carregados de diplomas da FAUSP e de um mestrado em arquitetura sustentável. Mas para o meu pai, eram anos de frustração. Eu não havia aceitado o meu posto de direito como diretora de projetos na empresa familiar. Em vez disso, havia escolhido projetar moradias populares e revitalizações de comunidades carentes. Um caminho que, para ele, era sinônimo de fracasso e, pior, de vexame social. Aquele salão era um templo erguido à vaidade do meu pai. Cada lustre de cristal, cada bandeja de prata, cada empresário e político presente era um troféu silencioso de sua dominação. A música clássica, que antes era uma melodia agradável, soava agora como um martelo incessante na minha cabeça. Eu via meu irmão, Rafael, o herdeiro predileto, circular pelo salão com a desenvoltura de um príncipe coroado. Rafael, que aos 33 anos era o vice-presidente comercial, um título que ele ostentava mais pelo charme do que pela competência técnica. Ele era a imagem da continuidade que meu pai desejava, a reprodução exata de sua obsessão por poder e dinheiro fácil. Eu, por outro lado, era o desvio, a mancha na linhagem de sucesso. Lembro-me da minha mãe, elegante e apática, me pegando pelo braço e sussurrando com uma taça de espumante na mão. Isabela, pelo amor de Deus, sorria. Seu pai está fechando um negócio importantíssimo com o secretário de urbanismo. Não o envergonhe mais esta noite. Eu podia sentir o peso da expectativa, a pressão para me encaixar em um molde que eu havia quebrado deliberadamente há anos. O negócio a que ela se referia era o Projeto Água Limpa, a maior licitação de infraestrutura e habitação que São Paulo veria em uma década. O contrato valia bilhões e garantiria o futuro da construtora Moura por gerações. Meu pai tinha um plano mestre para vencer. Um projeto ambicioso e de alto custo que prometia lucros astronômicos com prédios de luxo na área de revitalização. O que ele não sabia, o que ninguém na construtora Moura sabia, era que o meu fracasso social e os meus projetos inúteis estavam prestes a colidir com a ambição dele de uma forma que calaria não apenas o salão, mas toda a cidade. A vingança, eu havia aprendido, não é sobre gritar mais alto, mas sobre construir uma estrutura tão sólida que a mentira do outro desmorone por conta própria. Eu havia planejado este momento por meses, meticulosamente, como quem desenha o mapa perfeito de uma demolição controlada. O secretário de urbanismo, Mário Rezende, um homem conhecido por sua integridade surpreendente em um meio tão podre, estava a poucos metros de mim, conversando cordialmente com meu pai e meu irmão. Eu podia ver a tensão na postura de Otávio, a ansiedade disfarçada de confiança. Ele precisava daquele contrato mais do que tudo, precisava daquele último grande triunfo para coroar sua vida. E precisava dele sem a minha ajuda, sem a minha visão, sem a minha arquitetura que ele tanto desprezava. O relógio marcava a meia-noite, e meu pai subiria ao pequeno palco para seu discurso. Aquele era o gatilho, o momento em que a humildade forçada se transformaria em arrogância pura. Aquele era o momento em que ele diria a frase que confirmaria para todos ali, inclusive para mim, o quanto eu valia no seu mundo. E antes que eu revele quem foi o único a desafiar o meu pai naquela noite de gala em São Paulo, e o preço que ele pagou por isso, se você já se sentiu humilhado ou invisível por sua família, dê um like e se inscreva no canal, para que mais histórias de justiça e reviravolta sejam contadas, transformando a dor em poder. Agora, vamos voltar para o momento em que meu mundo desmoronou, prestes a ser reconstruído. A relação com meu pai sempre foi uma negociação, nunca um afeto. Desde criança, ele me via como uma extensão da construtora Moura, uma peça a ser moldada para perpetuar a marca. Enquanto Rafael era ensinado a golfar e a fazer networking, eu estava nos canteiros de obras com meu avô, o verdadeiro fundador da empresa, que era um engenheiro de campo, não um tubarão do mercado financeiro. Meu avô, antes de falecer, me ensinou que a arquitetura não era sobre erguer muros, mas sobre construir vidas. Uma lição que meu pai convenientemente apagou ao transformar a empresa em uma máquina de lucros a qualquer custo. O ponto de ruptura veio quando apresentei meu projeto de graduação. Era um plano urbanístico para a reestruturação de uma das maiores favelas de São Paulo,
o Complexo Paraisópolis, com foco em sustentabilidade, mobilidade e empoderamento comunitário. Ganhou todos os prêmios acadêmicos, mas meu pai o ridicularizou. Isabela, isso não dá lucro. É utopia de faculdade e a Moura não constrói sonhos, constrói impérios. Ele rasgou a maquete, não com raiva, mas com uma indiferença que doeu mais que 1000 gritos. Ele me ofereceu um cargo no setor de projetos de luxo, com um salário que faria qualquer recém-formado tremer. Eu recusei. Escolhi fundar meu próprio pequeno escritório, o Arque Social, focado em licitações de projetos sociais e consultoria para ONGs. Era um salário modesto, mal pagava o aluguel do meu pequeno apartamento na Vila Mariana. Mas era meu. Meu pai interpretou a recusa como a maior traição. Ele não conseguia aceitar que o dinheiro não era meu Deus. Seu filho prodígio, Rafael, que mal sabia diferenciar um pilarete de uma viga, era seu vice-presidente. Eu, a única com o DNA de gênio do meu avô, a única que realmente entendia o fluxo de caixa, as especificações técnicas e a inovação estrutural, eu era a renegada. Esta festa de 60 anos era o palco perfeito para o seu ato final de dominação, o prelúdio da sua vitória no projeto Água Limpa. Ele estava desesperado. A construtora Moura estava por trás das expectativas, endividada em projetos de risco no exterior que haviam fracassado. O projeto Água Limpa era o bote salva-vidas, a injeção de bilhões que resetaria o status financeiro da família. Meu pai havia investido milhões em subornos disfarçados de consultorias e campanhas de imagem para garantir a licitação. Ele estava tão obcecado em ganhar do jeito dele, o jeito grandioso e corrupto, que negligenciou um detalhe técnico vital. A comissão de licitação, presidida justamente pelo secretário Mário Rezende, havia mudado as regras do jogo no último minuto, incluindo um critério de desempate baseado no impacto social e na viabilidade de moradia de baixa renda para as áreas de realocação. O meu projeto de faculdade, aquele que ele rasgou, era a única solução real, a única abordagem que tratava o problema social e não apenas o lucro. E eu sabia disso. Eu havia acompanhado a mudança das regras através dos meus contatos no setor social da prefeitura e, silenciosamente, por meses, eu estava trabalhando. Não para roubar o projeto dele, mas para que o projeto certo ganhasse. Eu chamei esse plano de a estrutura de Gênesis. Eu havia submetido o meu plano, revisado e otimizado com anos de experiência de campo, sob o nome de uma pequena ONG parceira. Um plano totalmente viável, financeiramente sustentável e, o mais importante, que atendia perfeitamente ao novo critério de desempate. Eu não estava atrás de vingança por dinheiro. Eu estava atrás de vingança por validade. Queria que ele visse, diante de toda a sociedade que ele tanto idolatrava, que o meu valor era mensurável, inegável, e que o seu modelo de ambição estava obsoleto, podre. A música parou. As luzes do salão foram direcionadas para o pequeno palco. Minha mãe ajustou o seu colar de pérolas e Rafael piscou para mim, um gesto de condescendência que me revirou o estômago. O champanhe borbulhava nas taças, mas o ar da festa havia ficado denso, pesado. Eu sabia que a hora da verdade havia chegado. Meu coração, que batia com a frequência do metrô de São Paulo na hora do pico, de repente se acalmou. Aquele pânico deu lugar a uma determinação gelada. Eu havia chegado àquela festa sabendo exatamente o que meu pai iria dizer. A humilhação não seria uma surpresa. Seria o meu convite para entrar em cena. Eu respirei fundo, observando Otávio subir ao palco com a pompa de um imperador. Seu sorriso era largo, ensaiado, mas eu via o medo nos seus olhos. O medo de que eu, a filha renegada, pudesse estar certa sobre alguma coisa. E o medo de perder o projeto Água Limpa para um competidor à altura. Mal sabia ele que o competidor era eu e que eu estava na primeira fila. A voz de Otávio, amplificada pelos microfones direcionais, ecoou pelo salão de mármore, cortando o burburinho da elite paulistana. Ele começou com a retórica usual de autoexaltação, agradecendo a esposa, os amigos de negócios e, claro, Rafael, seu braço direito e futuro promissor da construtora Moura. Ele brindou ao sucesso, à perseverança e, por fim, à família, uma palavra que soava ironicamente vazia vinda dele. Minha vida é esta empresa, ele declarou, erguendo a taça e varrendo o salão com um olhar de águia. É o meu legado. E eu sempre ensinei aos meus filhos que o legado é construído sobre o concreto da ambição, e não sobre areia de ideologias vazias.
Ele fez uma pausa dramática, o olhar fixando-se intencionalmente em mim. Eu estava à beira da mesa de buffet, ao lado de uma imponente escultura de gelo que refletia as luzes do salão. Eu senti todos os olhos se voltarem para mim, um misto de curiosidade e piedade. Ele não precisava me nomear. Todos sabiam quem era a filha que havia desistido de uma vida de luxo por causa de casinhas de palafitas e jardins comunitários, como ele costumava se referir aos meus projetos. Eu tenho um filho, Rafael, que entende o valor do nosso nome, que compreende que o nosso trabalho é para construir a grandeza de São Paulo, não para consertar seus problemas com projetos que não se pagam. Um homem que sabe o que é uma oportunidade de bilhões, como o projeto Água Limpa, e está pronto para abraçá-la. A curva emocional da narrativa atingiu o seu pico de agressividade. Ele estava me usando como o bode expiatório, o exemplo negativo para validar o seu próprio caminho. Ele me desnudava em praça pública, diante de toda a sua corte de empresários, todos eles homens e mulheres para quem a palavra lucro era um mantra sagrado. E depois eu tenho Isabela. O tom de sua voz mudou, tornando-se mais baixo, carregado de uma falsa melancolia. Minha filha, que eu amo, é claro, mas que me deu o desgosto de, com todo o seu talento, com toda a oportunidade que lhe dei, virar as costas para a família e para o império que construí. Minha querida Isabela é a decepção da família. O silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer grito. Um silêncio pesado, constrangedor, de pessoas que sabiam que não deveriam ter ouvido aquilo, mas que se deliciavam com o drama. Eu senti meu rosto queimar, não de vergonha, mas de uma raiva fria e controlada. Vi Rafael sorrir, um sorriso de alívio e triunfo. Vi minha mãe fechar os olhos como se a cena não a atingisse. Meu pai, satisfeito com o impacto de sua crueldade calculada, estava prestes a virar o rosto e continuar seu discurso de vitória. Naquele instante, o sentimento de humilhação se transformou em aço. A máquina de machine learning dentro da minha mente, que havia analisado centenas de horas de roteiros campeões, me disse: este é o clímax. A sua resposta deve ser imediata, inesperada e deve vir de uma fonte externa. Eu estava prestes a dar o primeiro passo do meu plano, quando a voz que eu esperava ouvir, mas que ainda assim me pegou de surpresa, quebrou o silêncio. Era uma voz calma, autoritária, que não precisava de microfone para se impor. Não era Rafael. Não era minha mãe. Não era nenhum dos tios oportunistas que viviam de favores. A voz vinha do canto da sala e pertencia a Mário Rezende, o secretário de urbanismo. Aquele era o meu momento de gênesis. O homem que meu pai tentava impressionar e subornar há meses, o homem que segurava o destino da construtora Moura nas mãos, se levantou lentamente de sua cadeira, colocando a taça de vinho na mesa. Com licença, Dr. Otávio, ele disse, com uma polidez que não disfarçava a seriedade de suas palavras. E foi então que a vingança silenciosa começou a tomar forma. A pessoa que se levantou por mim não me defendeu com sentimentalismo, mas com o peso inegável da verdade profissional. Eu sabia que as próximas palavras calariam o salão, mas eu não imaginava o preço que meu pai pagaria por ter me subestimado. Mário Rezende, o secretário, avançou alguns passos na direção do palco. Sua presença era a de um sismógrafo registrando a catástrofe iminente. Meu pai, Otávio, parou o discurso, visivelmente incomodado com a interrupção, mas tentando manter a compostura. Ele o via como um obstáculo burocrático, não como um agente de mudança. Mário, meu caro, que surpresa! Por favor, sinta-se à vontade. Mas a palavra agora é de quem está prestes a garantir o futuro de São Paulo, não é mesmo? Otávio tentou um sorriso forçado, um último esforço para reconduzir a narrativa. Mário ignorou a ironia e o convite dissimulado. Ele olhou diretamente para mim, e por um segundo, seus olhos azuis transmitiram um entendimento, um reconhecimento que eu jamais havia recebido do meu próprio pai. Eu não posso permitir que o senhor siga com essa avaliação, Dr. Otávio, Mário disse, e a sua voz era baixa, mas carregada de uma autoridade fria que silenciou até mesmo os cochichos mais distantes. O futuro de São Paulo, como o senhor bem coloca, depende de decisões feitas com base em mérito e visão de longo prazo, e não em ambições pessoais ou na perpetuação de modelos de negócios ultrapassados. Meu pai Otávio engoliu em seco. Não entendo, Mário. O senhor está insinuando que o meu projeto para o Água Limpa não tem mérito?
Ele estava começando a soar defensivo, e o salão sentia o cheiro do perigo. Era o primeiro sinal de que a sua fachada de controle estava rachando. Mário manteve o olhar fixo em mim. Eu permaneci imóvel. A decepção da família, no epicentro de uma tempestade que eu mesma havia semeado. Eu me lembrei de todos os meses de trabalho secreto, das noites em claro na minha sala apertada da Vila Mariana, aperfeiçoando o projeto Gênesis. Meu plano não era apenas vencer a licitação, era mostrar ao meu pai que a arquitetura social, aquela que ele ridicularizava, era a única solução técnica e economicamente viável para o desafio imposto pela prefeitura. O secretário Rezende, então, fez um gesto com a mão, chamando a atenção para um detalhe que meu pai havia convenientemente ignorado. Eu não estou insinuando nada, doutor Otávio. Eu estou afirmando. Seu projeto, baseado na construção de torres de luxo e na realocação forçada de comunidades, não atende aos novos critérios de sustentabilidade social e econômica estabelecidos no edital revisado. É um projeto de 1990 com fachada de 2025. O senhor não se deu ao trabalho de entender a evolução das demandas de nossa cidade. Rafael, meu irmão, que até então estava em silêncio no palco, tentou intervir, com seu charme de sempre. Mário, amigo, calma. Podemos conversar sobre isso em particular. É apenas um detalhe técnico. Papai vai ajustar o... Mário o cortou com a mesma frieza. Não há ajustes que possam ser feitos, Rafael. O projeto da construtora Moura foi desclassificado há 3 dias. E isso não é um detalhe. É o futuro da empresa que o seu pai tanto valoriza. A palavra desclassificado atingiu Otávio como um choque elétrico. Seu rosto, antes vermelho de raiva e orgulho, ficou branco como o mármore do salão. As taças na mão de alguns convidados tremeram. O burburinho voltou, mas agora era um murmúrio de espanto, de descrença. Meu pai, o gigante de concreto, estava de joelhos, não financeiramente, ainda, mas publicamente, na frente de todos os seus pares. Mas o golpe de misericórdia ainda estava por vir. Mário Rezende se virou, estendendo a mão para mim com um sorriso respeitoso. O gesto era um convite, a formalização da minha vingança. A pessoa que se levantou por mim calou a todos. Não o fez com palavras, mas com a validação irrefutável de sua escolha. E o secretário, ao me estender a mão, estava prestes a revelar o que realmente havia vencido a licitação e quem era o verdadeiro gênio por trás da vitória. Eu caminhei lentamente até onde Mário Rezende estava, sentindo o peso do silêncio e dos olhares sobre o meu corpo. Aquele não era mais o salão de festas do meu pai. Era a cena de um tribunal, e a construtora Moura estava sendo julgada. Eu apertei a mão de Mário, um aperto firme que selava a parceria que havíamos construído em segredo. Meu pai, no palco, estava paralisado. Ele olhava para mim com uma mistura de ódio e confusão, tentando entender como a decepção da família havia se tornado o centro de sua ruína. Isabela, o que significa isso? Ele sibilou, a voz rouca sem o poder anterior. Vocês estão juntos? Mário Rezende pegou a palavra, elevando o tom para que todos ouvissem. Doutor Otávio, todos aqui sabem que o projeto Água Limpa é crucial para a cidade, mas ele exige uma visão que vai além do lucro imobiliário. Exige uma arquitetura que integre as comunidades existentes, que use soluções de baixo carbono e que seja replicável a longo prazo. Seu projeto falhou em todos esses aspectos. Por outro lado, o edital previa uma abertura para propostas de ONGs e escritórios independentes com foco social. A revelação começou a se desenrolar, fria e precisa como um bisturi. Há 3 dias, a prefeitura homologou o resultado. O vencedor da licitação do projeto Água Limpa, no critério de desempate social e técnico, foi o consórcio liderado pela ONG Fios da Terra, em parceria com o escritório de arquitetura social Arquisocial. Mário fez uma pausa calculada para que a informação chocante tivesse o seu efeito. O nome Arquisocial era meu. O pequeno escritório que meu pai tanto desdenhava. O choque nos rostos da elite era um espetáculo, mas o melhor ainda estava por vir. Mário então virou-se e apontou para mim como quem apresenta a obra-prima. A arquiteta-chefe, a responsável pela concepção técnica e pela viabilidade financeira que superou todas as propostas das grandes empreiteiras, está aqui conosco. É a sua filha, Isabela Moura. O que aconteceu em seguida foi o completo colapso da autoridade de meu pai.
Ele cambaleou no palco e Rafael correu para segurá-lo, o rosto pálido, a derrota escrita em cada poro. A vingança estava consumada, mas não era a vingança por dinheiro. Era a vingança de uma mente subestimada, que provou que a ética e o impacto social tinham mais valor e poder real do que a ambição desmedida. Eu havia planejado essa entrega de forma que o projeto do meu pai, o seu legado de concreto, fosse destruído pela superioridade técnica do meu próprio. Eu tinha trabalhado com a Fios da Terra por meses, usando meus conhecimentos de fluxo de caixa e de licitações, conhecimentos que meu pai achava que eu só deveria usar para projetos de luxo, para garantir que a proposta da ONG fosse não apenas socialmente correta, mas imbatível financeiramente. O secretário Rezende continuou, detalhando as vantagens do meu projeto com a paixão de quem finalmente encontrou uma solução real para um problema histórico. A Isabela apresentou uma solução que não realoca, mas reurbaniza, não destrói, mas integra. E o mais importante, a análise da Controladoria Geral do município aponta para uma economia de 40% nos custos operacionais a longo prazo em relação à proposta da construtora Moura. Essa não é uma vitória ideológica, doutor Otávio. É uma vitória técnica. Sua filha não é uma decepção. Ela é uma visionária. A palavra visionária pairou no ar, um contraponto brutal à decepção. Eu olhei para meu pai. Ele não estava apenas furioso, ele estava despedaçado. Não pelo dinheiro perdido, mas pela humilhação de ter sido superado pela filha que ele havia rejeitado por não seguir seus valores obsoletos. O secretário Rezende se afastou, deixando-me sozinha no palco, ao lado do meu pai humilhado. Eu havia calado a todos, não por um discurso, mas pela realidade irrefutável de uma vitória estratégica, cirúrgica e limpa. A humilhação que ele me impôs havia se voltado contra ele, amplificada pelo palco que ele mesmo escolheu para a sua exaltação. O salão irrompeu em um caos controlado, um misto de espanto e fofoca voraz. Meu pai, Otávio, conseguiu se recompor minimamente, mas seus olhos, antes cheios de arrogância, agora refletiam um pânico profundo. Ele desceu do palco, ignorando o apoio de Rafael, e veio na minha direção, o rosto distorcido. Ele não estava mais no controle da situação. Você fez isso de propósito, Isabela? Você sabotou a sua própria família por causa de uma ideologia barata? Seu sussurro era venenoso. A última tentativa de me reduzir, de negar a minha competência transformando-a em maldade. Eu levantei o queixo, mantendo a postura fria que aprendi a construir nos canteiros de obras difíceis. Eu não sabotei a família, pai. Eu salvei o projeto Água Limpa da sua ambição. A sua proposta seria um desastre social e, eventualmente, um fracasso financeiro. O critério mudou, e você estava tão cego pela sua arrogância em ter a construtora Moura à frente que não viu o valor real do que era necessário. Você rasgou a maquete do meu projeto há 10 anos, mas não conseguiu rasgar a visão. Eu provei para o mercado que o que você chama de utopia de faculdade é o futuro da construção civil em São Paulo. Foi neste momento que eu revelei a verdadeira extensão da minha vingança. A Fios da Terra não apenas venceu a licitação. Nós conseguimos uma cláusula no contrato que exige uma auditoria de responsabilidade social e técnica em todas as construtoras que venham a ser subcontratadas. A construtora Moura, se quiser participar de alguma etapa da obra, terá que se adequar aos meus padrões, aos padrões que você sempre desprezou. O jogo acabou, pai. E eu sou a nova regra. O choque no rosto dele era total. A vingança era a ironia. Ele teria que se submeter à filha que ele chamou de decepção para salvar a empresa que ele idolatrava. Eu havia invertido completamente a hierarquia de poder. Rafael se aproximou, exasperado. Isabela, você enlouqueceu? Bilhões! Você está jogando o nome da família no lixo por causa de moradia social? Eu olhei para Rafael e usei a mesma indiferença que meu pai usava comigo. Não, Rafael. Eu estou salvando o nome da família de ser manchado por mais um escândalo de corrupção e projetos superfaturados. A construtora Moura tem um legado de qualidade, mas ele foi esquecido em nome da ganância. Eu estou resgatando a ética do vovô, que foi o verdadeiro fundador desta empresa,
e que sempre acreditou que a arquitetura deveria servir a todos. O salão se tornou um palco de sussurros, mas todos eles apontavam para a mesma conclusão. A decepção havia se tornado a salvação forçada da construtora Moura. Naquele instante, senti que a dor de anos de menosprezo era lavada, substituída por um poder silencioso, um poder que não gritava, mas construía. O pai, o grande Otávio, se afastou lentamente, sem forças para negar, sem argumentos contra o fato de que seu próprio sangue, a filha que ele descartou, era a única pessoa que havia entendido as novas regras do mercado, a única que havia se preparado para o futuro. Sua humilhação era completa. Ele não havia perdido o dinheiro. Ele havia perdido a sua narrativa. Eu dei as costas ao palco, deixando meu pai ali, no meio da sua própria festa, como um monumento em ruínas. A vingança estava feita, mas no fundo eu não me sentia vitoriosa. Havia um vazio, a dor de ter que destruir o orgulho de meu pai para que ele finalmente me visse. Mas a mudança já estava em curso. 6 meses se passaram desde a noite do aniversário, a festa da desclassificação, como a imprensa paulistana a apelidou discretamente. A construtora Moura não foi à falência, mas sofreu uma reestruturação profunda e dolorosa. Otávio, meu pai, incapaz de lidar com a humilhação e a nova realidade do mercado, afastou-se da gestão diária. Ele não me demitiu nem tentou me desvincular. A cláusula que eu inseri no contrato do projeto Água Limpa o forçou a aceitar uma posição de consultoria técnica para a construtora Moura, mas com a Fios da Terra, Arquisocial, liderando a execução de projetos sociais, Rafael foi realocado para projetos menores no exterior, longe da linha de frente. Eu assumi, por meio da minha influência e parceria com o poder público, um papel de ombudsman social e técnico da construtora Moura. Eu não queria ser CEO. Eu queria ser a garantidora da ética que a empresa havia perdido. Não houve um pedido formal de desculpas, nem da parte dele, nem da minha. A nossa mudança foi silenciosa, arquitetônica. Começou no canteiro de obras do projeto Água Limpa, um mês após a festa. Eu estava inspecionando o assentamento de fundações, vestida com meu capacete e colete, quando meu pai apareceu. Ele estava de calça jeans e camisa polo, roupas que eu nunca o tinha visto usar no trabalho. Ele parecia menor, mais velho. Ele não me cumprimentou, nem eu a ele. Apenas andamos lado a lado, em silêncio, sob o sol forte de São Paulo. Chegamos à área de assentamento das novas famílias que seriam beneficiadas pela reurbanização. Ele viu as crianças jogando bola no que seria o futuro parque e as mães organizando o mutirão de plantio. Ele viu a arquitetura servindo, e não dominando. Então, ele parou em frente a uma das maquetes interativas que instalamos para a comunidade. A mesma maquete que ele havia rasgado simbolicamente em meu escritório anos atrás. Ele tocou na miniatura do telhado verde, e sua voz, baixa e rouca, quebrou o silêncio. O seu avô estaria orgulhoso, Isabela. Não havia sarcasmo. Não havia raiva. Havia apenas uma aceitação, um reconhecimento nu e cru, que valia mais do que qualquer herança ou pedido de desculpas. Ele não estava orgulhoso da arquiteta milionária que eu me tornei por acaso. Ele estava orgulhoso da filha que havia resgatado a alma da empresa, forçando-a a mudar de vida. A vingança que eu havia planejado, aquela que visava humilhá-lo e provar o meu valor, terminou de uma forma que nunca imaginei. Ela o tirou de um caminho de ruína moral e o colocou de volta nos trilhos dos valores que ele havia esquecido. Eu não perdoei a arrogância. Eu perdoei o homem que estava por trás dela, o homem que finalmente enxergou a luz. Ele continuou no setor de consultoria, focando em projetos sociais de saneamento, usando sua experiência em engenharia para o bem. Ele encontrou na minha decepção a sua própria redenção. Nosso relacionamento hoje não é de pai e filha no sentido tradicional, mas de 2 profissionais que se respeitam profundamente, com a base de um amor familiar silenciado, mas inabalável. No dia da inauguração da primeira fase do projeto Água Limpa, eu o vi na plateia, sorrindo de forma genuína pela primeira vez em anos. Eu não subi no palco para falar. Eu apenas o observei, sabendo que a minha vingança mais doce foi a de forçá-lo a ser um homem melhor. Hoje, a construtora Moura não é mais a mesma. E eu também não sou. A vingança que planejei no fim não destruiu. Ela libertou. Libertou a mim da sombra dele e libertou ele da obsessão por um status que nunca trouxe felicidade. E você? Se estivesse no meu lugar, após a humilhação pública,
Você teria buscado a vingança profissional ou teria apenas se afastado? Deixe a sua opinião nos comentários. Ative o sininho para não perder a próxima história e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de coragem para mudar. O que você faria?